No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que o Brian chegou a perder a sua namorada pro Cleveland. Após conhecer a garota dos seus sonhos, Brian começou a sair com ela, e fizeram diversas coisas juntos. Mas nenhuma delas incluía se relacionar, pois graças aos conselhos do Stewie, Brian resolveu não ter relações com a garota no início do namoro. O que infelizmente não chegou a ser uma ótima ideia, já que acabou flagrando a sua namorada e o Cleveland fazendo coisas dentro de um carro, e até mesmo em vários locais diferentes. Vendo isso, Brian chegou a fazer de tudo para reconquistá-la, mesmo que isso significasse envolver a ex-namorada do Cleveland. O episódio começa nos mostrando a casa dos Griffins, e logo em seguida, chegamos a descobrir que o Peter estava organizando uma festa fantasia em sua casa. Após isso, inesperadamente resolve dar um soco no Brian. Já que como ele estava fantasiado de Snoopy, Peter achava que podia dar um soco na sua barriga que não iria sentir. Em seguida, ainda chega a obrigar o Brian a dançar, e novamente acaba dando um soco nele. Após isso, ele então vai abrir a porta. E ao descobrir qual era a fantasia do Quagmire, Peter decide revelar de quem estava fantasiado. Enquanto isso, Stewie vai conversar com o Brian. E ao ver a sua fantasia acaba ficando irritado, pois lhe chamou diversas vezes para falar sobre isso, para não deixar que aquilo acontecesse. Ao mesmo tempo, Peter e seus amigos tentavam adivinhar qual era a fantasia do Joe. Mas como sempre, faziam piadas em relação à sua deficiência, o que obviamente chegou a deixá-lo bastante irritado. Após isso, Lois falava com o Brian a respeito de uma amiga que queria apresentá-lo. E no primeiro momento ele até chega a recusar, mas acaba sendo convencido. E tudo até que estava indo bem, mas ao perceber que a garota não era tão legal assim, Brian resolve ir embora, com o direito até de fazer uma referência. Já no outro dia, na livraria de Quahog, Brian aparentava estar bastante triste. Vendo isso, Stewie tenta animá-lo falando algumas coisas. Mas infelizmente não adiantou de nada. Pois o motivo da sua tristeza era porque dificilmente conseguia encontrar uma garota que não fosse maluca. Após isso, ao ir pegar um livro, Brian acaba conhecendo uma garota que coincidentemente também não acreditava em Deus. E para tentar impressioná-la, ele resolve fazer algumas piadas em relação a isso. O que incrivelmente acaba dando certo, pois até chega a entregá-la o seu endereço. E para demonstrar a sua felicidade, começou a balançar a sua cauda. Um tempo depois, Brian vai falar com o Peter a respeito de uma correspondência que estava esperando. E ao descobrir que já havia chegado há um bom tempo, acaba ficando irritado com ele. Peter então revela que apenas estava usando a correspondência para fazer com que o seu chapéu não voasse. E como Brian ainda estava bem furioso, resolve não ligar para o que ele falou. O que acabou resultando com que o vento levasse o chapéu do Peter. Já de noite em um restaurante, Brian conversava com a garota da livraria. E mais uma vez, fazia algumas piadas com o fato de não acreditarem em Deus. E até mesmo ela chega a fazer algumas. Após isso, Brian chega a revelar que dificilmente conseguia se dar bem com outras pessoas. Em seguida, fala para ela que gostava muito da sua companhia. E então nos é mostrado alguns momentos, aonde eles dois faziam algumas coisas, chegando até mesmo a usarem uns negócios diferenciados. Um tempo depois, Brian resolveu acompanhá-la até sua casa, e quando tudo parecia que ia terminar bem, Stewie inesperadamente aparece ali. Vendo isso, Brian logo foi falar com ele, e ao questioná-lo sobre o que estava fazendo ali no carro, Stewie responde que apenas queria salvar o seu encontro, e lhe conta que suas relações não costumavam ir para frente, porque sempre queria se relacionar com as garotas no primeiro momento. Ao ouvir isso, Brian acaba concordando com ele. E após se despedir dela, resolve ir embora. Na noite do outro dia, Brian decidiu se encontrar com a garota novamente, e após ela falar que precisava de uma massagem, Brian resolve se oferecer para ajudá-la. Mas logo em seguida, acaba sendo lembrado pelo Stewie para ir devagar. Com isso, ao invés de fazê-la uma massagem, ele resolve lhe aconselhar a tomar um anti-inflamatório. Mandou bem, Brian. Tudo bem? Não tô interessado. Tá bom. Já no outro dia, Brian se preparava para ir na casa da garota, pois finalmente iria se relacionar com ela, mas acaba sendo convencido novamente pelo Stewie a não fazer isso. Que logo em seguida, até chega a fazer uma coisa bastante estranha. Um tempo depois, Brian finalmente chega na casa dela.
Mas ao perceber algo de estranho naquele carro, resolve dar uma olhada. E infelizmente, acaba descobrindo que ela já estava com outro, que era ninguém menos que o Cleveland. Após isso, Brian ainda não estava acreditando no que viu. E então, ela lhe conta que como não chegaram a fazer nada até aquele momento, pensou que apenas queriam que fossem amigos. De volta em casa, Brian ainda aparentava estar bem triste. E graças ao Stewie, acabou perdendo a garota dos sonhos para o Cleveland. Ao vê-lo daquele jeito, Stewie resolve lhe chamar para ir em alguns lugares, com o intuito de fazê-lo esquecer a garota. Um tempo depois, eles resolveram ir até uma loja de doces. Mas acabou não sendo uma boa ideia no fim das contas. Em seguida, decidiram ir até a Ostra Bêbada. E até mesmo nesse local, ele acabou vendo a sua ex-namorada e o Cleveland se relacionando. Já de noite, Brian fala que se não saíssem de casa, não iriam se encontrar com os dois novamente. Até que de repente, eles acabam chegando ali. E ao ouvir o Peter falando sobre a ex-namorada do Cleveland, Stewie acaba tendo uma ideia. Para fazer o Brian voltar com a namorada. No dia seguinte, os dois vão até a casa da Loretta, e lhe conta que o Cleveland a queria de volta, apesar dos acontecimentos. De volta em casa, Cleveland vai falar com o Brian. E revela que iria viajar com a nova namorada. Mas ao ir embora, acaba se reencontrando com a Loretta, que até chega a lhe pedir desculpas pelo que fez. Um tempo depois, Cleveland conversava com os seus amigos, a respeito da sua ex-namorada ter lhe contado que queriam ficar juntos novamente. E enquanto Peter e Lois lhe aconselhava a não aceitá-la de volta, Brian resolveu defender a Loretta, dizendo que todo mundo merecia uma segunda chance. Ao ouvir isso, Cleveland decide que iria ter uma conversa com ela, e lhe contaria como se sentia. Após isso, chegamos a descobrir que o Brian adorava falar umas mentiras. Mas, no geral, Loretta é uma pessoa agradável, muito agradável para se conviver e livre para ter uma vida de total religiosidade. Mais tarde, Peter e Lois conversavam sobre o Cleveland, pois esperavam que ele não aceitasse a ex-namorada de volta. Com isso, Peter acaba tendo uma ideia. E rapidamente resolve chamar o Quagmire. E lhe pergunta se poderia se relacionar com a Loretta, para assim Cleveland perceber que ela não prestava. Já no outro dia, no hotel de Quahog, Quagmire aparentemente havia se disfarçado, e após conseguir entrar no quarto da Loretta, imediatamente tira toda sua roupa, e mesmo sendo avisado para sair do quarto, Quagmire continua com o plano de se relacionar com ela. Até que inesperadamente acaba sendo atacado, e finalmente vai embora. Mas no meio do caminho, chegou a encontrar o Cleveland, que logo após isso vai conversar com a Loretta. E depois de ter pensado um pouco mais, resolveu não aceitá-la de volta. Em seguida, decidiu visitar a sua namorada. Mas acabou descobrindo que o Quagmire já estava com ela. Mais tarde, Brian e Cleveland conversavam a respeito de terem sido traídos pela mesma garota. E durante isso, ele até chegou a revelar que descobriu uma verruga no seu órgão genital. O verão está chegando. Tá doendo.